Olá, sejam bem-vindos, esse é o Acredite ou Não. A história já nos mostrou que pequenas ideias, por mais que pareçam simples no início, podem ter um grande impacto no futuro. Veja agora algumas ideias que mudaram o curso da humanidade. A domesticação do cavalo. A domesticação de animais foi fundamental para a sobrevivência humana. O cachorro ajudava na caça, além de oferecer proteção e companhia. Bois e galinhas se tornaram fontes de alimentos que não precisavam ser caçados, mas o cavalo foi o mais importante de todos. Afinal, com os cavalos, é possível fazer viagens longas e trazer coisas novas. As rotas comerciais se ampliaram e tornaram-se lucrativas. Sem contar que deram aos exércitos uma imensa vantagem. Soldados a pé não tinham chance nenhuma contra o inimigo montado a cavalo. 0. Os romanos utilizavam letras para o sistema numérico, o que não era lá muito conveniente. Por exemplo, a sequência MD, CCC, LXXX, VII representa o relativamente curto número 1888. O conceito do zero não é novo, pois os babilônicos já usavam o símbolo há 2000 anos. Mas a popularização do número não pegou até a Índia do século XVII, quando um astrônomo chamado Brahmagupta percebeu que poderia usar o zero para ajudar em seus cálculos matemáticos. A partir daí a ideia viajou para o Oriente Médio e se tornou parte do familiar sistema numérico arábico. Mas a história não termina aí. O número zero foi banido na Europa na Idade Média por 2 motivos. O primeiro é que era arábico, e o segundo é que ele causava um inchaço na numeração, já que ele poderia ser adicionado no final dos números. O zero permaneceu no ostracismo por mais um século, até ser adotado por cientistas, estudiosos e matemáticos. Tipos móveis. Podemos dizer que os tipos móveis, a máquina de impressão, tiveram muito mais impacto na humanidade do que a internet. Antes da sua criação, por Johannes Gutenberg, a única forma de publicar um livro era transcrevê-lo meticulosamente à mão. Era uma prática que podia levar meses e causava desconforto para quem o fazia. Por conta disso, os livros eram raros e caros. Apenas instituições religiosas e elites podiam comprá-los. O dia de 24 horas. Deve ter sido difícil viver em um mundo no qual o sol era a única referência de tempo. Nenhuma pessoa, hoje, olharia para o céu e tentaria imaginar que horário deve estar no trabalho. Mas foi apenas algumas centenas de anos que o tempo começou a ser contado em dias. Antigamente, você dormia quando estava cansado e comia quando estava com fome. Só que em 1657, a mola espiral foi inventada. E de repente, foi possível dividir o tempo em pequenos pedaços de tempo. Agora, o dia podia ser medido em horas, minutos e segundos. Dinheiro em notas. As moedas costumavam ser bastante valiosas, mas tinham um problema com elas. Eram bastante fáceis de criar novas moedas, pois elas podiam ser derretidas para criar novas. E assim perderam o controle. Pensando nisso, foi inventado dinheiro em notas, e a ideia foi implementada na China há 2000 anos. Mas a ideia só não pegou na Europa no século XVII. No começo foi difícil aceitar esta mudança, mas até hoje utilizamos elas e com toda certeza essa foi uma grande mudança. Saneamento. Existia uma época onde as pessoas faziam suas fezes e urinas em rios próximos à sua cidade. Esta prática era bastante comum e chegava a ser surpreendente saber que milhares de pessoas ao redor do mundo não possuem acesso ao saneamento básico atualmente. O saneamento moderno não apenas afastou as fezes e urina de nossas fontes de água, mas também contribuiu para o surgimento de outros objetos fundamentais para a nossa higiene, como sabão, por exemplo. Terapia. A terapia só foi surgir no final do século XVIII, por Philippe Pinel, que foi o primeiro a considerar a ideia de falar com os pacientes ao invés de prendê-los em camas e fazer tratamentos cruéis, como choques e lobotomia, que ainda eram muito utilizados no início do século passado. Baterias. Em 1836 que surgiu a pilha de Daniel, que poderia ser utilizada para energizar telefones e campainhas.
Depois de 50 anos, Carl Gaussner criou a primeira bateria que não tinha qualquer tipo de líquido, o que evitaria possíveis vazamentos. A bateria não fez apenas os smartphones funcionarem, mas também permitiu que as pessoas carregassem lanternas e usassem relógios e não precisassem de cordas de área para funcionar. Sem falar que elas são fontes de energia de carros e prédios. O mundo seria um lugar muito diferente sem ela. Ar-condicionado. O primeiro ar-condicionado surgiu em 1902, mas não foi feito para o uso que imaginamos. Era usado em uma editora para evitar que o papel ficasse enrugado e amassado em condições úmidas. Na década de 20, a humanidade percebeu que ele poderia ser útil para combater o calor e começou a instalar o ar-condicionado em suas casas. E aí, curtiu o vídeo? Então deixa o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal. Também compartilhe com os amigos para ajudar o canal a crescer. Comente aí quais das invenções você achou mais interessante e, pessoal, até a próxima!